Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, irmãos, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, a lição de número 4, que traz por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição de hoje: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 ao versículo 31. E eu te convido mais uma vez a fazer a leitura deste texto bíblico, que eu tenho certeza que será enriquecedor para a sua vida. Aqui hoje, na lição que estudaremos, nós teremos alguns objetivos. E o primeiro objetivo da lição de hoje é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. O segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Terceiro objetivo, demonstrar com a ousadia espiritual como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Já entrando aqui hoje na introdução da nossa lição, que tem como a palavra-chave Espírito Santo, nós podemos aqui partir do capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 31 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos uma das características da igreja de Jerusalém, que é a perseverança. Esse texto do capítulo 4, ele vai trazer uma narrativa de uma igreja que perseverava na oração. Traz ali toda uma narrativa de Pedro, quando Pedro e João, quando eles são presos, né? E aí eles são levados para serem julgados por alguns dos sacerdotes da época, e aí eles começam a falar com ousadia ali, e a pessoa que havia sido curada por eles, justamente o contexto deles serem presos pela pregação do evangelho, estava ali no local, eles testemunham daquela pessoa, e aí aqueles sacerdotes não podendo fazer nada, porque a pessoa que havia sido curada estava ali por testemunho, né? E aí eles pegam e falam assim, tudo bem, nós vamos soltar vocês, mas aí eles querem impedir que eles continuem pregando aquele evangelho de poder. E aí eles dizem, olha, vocês podem sair, mas por favor, para de pregar, né? Mas não é isso que acontece, e nós vamos ver durante essa lição de hoje justamente esse contexto desta igreja que perseverava na oração e na pregação da palavra cristocêntrica que nós já vimos na lição anterior, e eu tenho certeza que essa lição será enriquecedora para as nossas vidas. Já iniciando aqui o primeiro tópico, que diz uma igreja perseverante. Primeiro subtópico diz assim, suporta o sofrimento. Começamos aqui com o irmão Samuel Batista. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor. Suportar o sofrimento. Se nós olharmos para Atos capítulo 1, versículo 8, tem a promessa do Espírito Santo, que ele vai capacitar os crentes a serem testemunhas. E a palavra testemunha ali vem de mártire.
né? Aqueles que morrem por uma causa. Então, o Espírito Santo vai capacitar a pessoa ao ponto dela, se precisar morrer pela causa, ela vai morrer por essa causa. Nós também olhamos Apocalipse 2:13, Cristo está falando na carta, ele fala sobre Antipas. Ele fala, Antipas, a fiel testemunha. E a história diz que Antipas, ele foi arrastado pelas ruas da cidade e depois colocado dentro de uma espécie de um forno de bronze. E colocam ele dentro do forno e assam ele. E ele vai cantar enquanto ele está morrendo. E aos poucos as pessoas vai ouvindo a voz dele se enfraquecendo, enfraquecendo, e ele não nega. Imagine só o tanto de sofrimento que ele suportou por ser a fiel testemunha que Cristo menciona em Apocalipse capítulo 2. Então, esse testemunho é só com o poder do Espírito Santo para a gente suportar as adversidades da vida, as aflições dos nossos dias a dia, que muitos crentes hoje pensam que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, que é para mim ter poderes. Não é. Muitas vezes é só para você suportar e ser fiel até o final. Você precisa da capacitação do Espírito Santo, senão a gente acaba abandonando a fé. Samuel Silva. A paz do Senhor a todos. É muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Ele foi muito feliz quando ele disse assim que muitas das vezes as pessoas querem o Espírito Santo para mostrar que tem o dom, né? Eu quero o Espírito Santo para curar, para fazer alguma coisa, mas na realidade a principal função do Espírito Santo é consolar, é te ajudar a passar no momento da dificuldade. Gostei muito da colocação do nosso amado irmão Samuel. E o que mais nos chama a atenção é que quando Pedro diz assim, quando a Bíblia aponta no versículo 8, né, dizendo que ele estava cheio do Espírito, a palavra é feto ou pleto, que quer dizer completado, ou pleno, total. Né? Quando a gente chega no posto de gasolina, a gente fala, pode completar. E aí quando dispara a bomba, o cara, você quer que pare aqui? Porque ele sabe que cabe um pouquinho mais, né? E esse pouquinho a mais aí era o que Pedro tinha. Ele já tinha o Espírito Santo, mas naquele momento o Espírito Santo estava em ação plena na vida dele. E por isso que a Bíblia faz questão de dizer assim, que eles estavam cheios do Espírito Santo. É muito importante exatamente para isso, suportar o sofrimento. Glória a Deus. E que nós possamos, né, Samuel, ter sempre esse gargalinho aí cheio, né? Cheio. Possamos sempre, cada dia mais, quando a gente achar assim, não tá cheio, não, ainda cabe mais um pouquinho, né? Para que possamos, apesar de que esses dias ainda vendo o nosso pastor presidente dar uma palavra de aconselhamento a uma igreja, ele disse, e eu fiquei observando aquilo, ele disse assim, olha, hoje nós nem sofremos mais. Hoje, na verdade, as pessoas virou até uma moda ser cristão. E aí ele contando o testemunho da época dele como adolescente na igreja, quando ele aceita Jesus, lá na antiguidade, que eu não peguei essa época aí, eu creio que nenhum de vocês também, mas as igrejas eram incendiadas, tacavam fogo nas igrejas, né? Alguns irmãos eram apedrejados, isso nos tempos do pastor Irineu, né? Não vou citar aqui, mas eram algumas autoridades, né, que faziam isso, as autoridades que mandavam nas cidades da época, faziam isso. Hoje nós temos deputados estaduais, federais, temos juízes nas igrejas, temos advogados nas igrejas, temos delegados nas igrejas, né? A nossa igreja, podemos dizer, ela se enriqueceu muito, cresceu demais. E às vezes aí que tem que tomar o cuidado. Por conta desse crescimento e de ser tão abençoada hoje, às vezes as pessoas acabam esquecendo de encher o tanque por completo, citando o exemplo do irmão, do presbítero irmão Samuel Silva. Acaba
acabam se esquecendo, deixa ali o tanque sempre, às vezes, na metade ou na metade sendo generoso. A maioria deixa ali na reservinha, porque fala assim: não, ainda dá para andar mais um pouco, não vai acabar não. Da mesma forma que ele citou o exemplo que o fletista ele enche e cabe mais um pouquinho, tem muito que tá ali andando na reserva dizendo assim: não, dá para andar mais um pouquinho, ainda dá para andar. Pensa que não, acaba do nada e aí não dá tempo de chegar nem no posto para abastecer mais. Então temos que tomarmos cuidado, temos que buscar, né, uma igreja perseverante. Ela suporta o sofrimento, mas ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Vamos lá para o subtópico 2, com Samuel Silva. Uma igreja perseverante não negocia seus valores. Muito bom. Quando a gente vê Atos 4:19, a gente vai ver Pedro respondendo aos sacerdotes, né? Porque eles foram intimados a não falarem mais de Jesus. Gente, por favor, parem de falar desse Jesus aí, porque vocês estão acusando a gente de assassino, né? Porque Pedro já chegava dizendo assim, ó, o Cristo que vocês mataram, Que vocês que crucificaram. vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele está no céu cuidando de nós, e o que fazemos hoje é por causa dele, é ele que comanda, o Espírito Santo veio para suprir a ausência dele, estamos aqui cheios dele. Então, assim, Pedro começa a responder, peraí, vocês julgam mais justos do que Deus? É melhor eu falar o que vocês querem do que o que Deus quer? Não, eu vou continuar falando de Jesus, né? Ou seja, ele colocou Jesus ou a mensagem cristocêntrica como uma mensagem inegociável. Essa palavra é muito importante para o cristão dos dias de hoje. Não negocio nada. Você pode ver que todas as pessoas que entraram em negociatas na Bíblia sempre tomaram prejuízo. Desde de Esaú, lá no comecinho da Bíblia, negociou a sua primogenitura com um prato de sopa de lentilha que não é tão boa assim, com certeza não estava tão gostosa, mas ele perdeu. E a Bíblia diz que depois ele procurou com dor, arrependido, sabe assim, com lágrimas, mas não conseguiu mais recuperar aquilo que ele perdeu. E assim, ter o Espírito Santo agindo em nós e ter os nossos valores cristocêntricos é a marca de uma igreja que não negocia com o mundo. É inegociável. A gente sempre comenta, estamos no mar, mas o mar está fora do barco. O barco está sobre o mar, mas ele não entra dentro do barco. Isso é muito importante, porque, infelizmente, as pessoas estão perdendo as identidades. As igrejas estão negociando muito com o mundo, o dia a dia, né? E aí a gente começa a entender que, muitas das vezes, falta convicção de que realmente somos de Deus. Falta convicções de que realmente somos crentes. Por quê? Porque estamos negociando demais. A igreja está se adaptando ao mundo, né? O professor, quando for tratar esse assunto com o aluno, ele pode até trazer essa referência. Não podemos nos conformar, tomar a forma do mundo. Essa é a recomendação aqui. Tenho certeza que nas entrelinhas o autor estava dizendo: a igreja precisa ser autêntica. A igreja não pode negociar os seus valores, a sua identidade. Ela tem que ser autêntica. Glória a Deus. Samuel? Uma das coisas que a gente acaba vendo que algumas igrejas fazem é a aceitação e a normalização do pecado, sem chamar o povo ao arrependimento. Então, aqui pode, não, isso aí não tem nada a ver mais não, né? Isso aí é coisa do passado. Relativiza tudo que a Bíblia é contra, acaba relativizando para ter uma aceitação social. Então as pessoas entendem assim, tem uma faixa na sociedade, um grupo de pessoas na sociedade que a Bíblia reprova o comportamento deles. Mas alguns pensam, não, eu quero esse povo para mim. Então, não chama eles para arrependimento, mas acabam trazendo eles para perto, na verdade, iludindo eles. Porque aquelas pessoas eles estão sendo iludidas, né? São homens que
gananciosos. Eu quero dizer assim que, por causa da ganância desses homens, eles acabam iludindo esse povo que deveria ser cuidado. Esse povo que deveria ser amado, ensinado, mas por causa da ganância de muitos. Timóteo, 2 Timóteo vai dizer que surgirá um tempo que não suportarão a a sã doutrina e buscarão mestres segundo os seus conceitos. Eu vou atrás do mestre que eu quero agora, né? Apocalipse 2:20, o Senhor repreende a igreja de Tiatira, dizendo assim: por que você tolera Jezabel? Você sabe que Jezabel ali, essa Jezabel, talvez seja uma profetisa da época, ou seja uma nomenclatura, eu não vou entrar nesse detalhe, mas Jesus, ele tá indo contra aquele pastor assim, mas você tolera ela. Você não devia tolerar ela. Ela não devia estar no meio de vocês, do jeito que tá fazendo. Então, muitas das vezes, alguns lugares, por perder o poder do Espírito Santo, imagine só, uma igreja que ela não tem palavra de Deus, ela não tem o poder do Espírito Santo, ela vive como? Do quê? Ela tem que enganar o povo, porque senão essa igreja fecha. É justamente, né? O irmão Samuel citou o exemplo de Esaú, né? E eu citaria o exemplo também, aqui já do Novo Testamento, do próprio Judas, né? Sim. O próprio Judas que acabou negociando ali por simples moedas, que depois ele se arrepende, vai lá, joga de volta, acabou nem ficando, né? Com as moedas, mas já era tarde. Então que nós possamos tomar cuidado, né? Uma igreja perseverante não negocia seus valores. Mas já pulando aqui para o subtópico 3 do tópico 1, uma igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. E aí aqui podemos dizer que os primeiros cristãos, eles não apenas ouviam sobre Deus, mas eles também testemunhavam de suas obras, porque era notório tudo que acontecia. Temos o exemplo aqui do capítulo 4, do testemunho ali da cura daquele homem paralítico da Porta Formosa, que estava lá durante aquele... Não era um julgamento, mas era uma inquisição ali de Pedro, né, e João, diante dos sacerdotes. Mas ele estava lá e era uma testemunha viva, né? Então, a igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. Por quê? Porque não só ouve, mas ela vivencia, ela vê acontecer as coisas quando essa igreja está vivendo o mover do Espírito Santo. E eu acho isso lindo, porque é notório. A gente vê já nos cultos, podemos dizer assim. Os cultos iniciam os louvores congregacionais, hinos da harpa, você já começa a sentir a presença do Espírito Santo ali. Tudo isso é a convicção da nossa fé de que tudo que nós estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo. Por uma pregação que está sendo pregada de uma forma bíblica, cristocêntrica, e aí o Espírito Santo ele começa a trabalhar no meio. Então, ali já começa, nós já começamos a vivenciar. E aí a gente ouve testemunhos, por exemplo, de pessoas que são curadas durante louvores, de pessoas que são curadas, não precisa nem impor a mão, ela já é curada durante uma pregação. Eu já vivenciei testemunhos destes, né? Inclusive no começo do ministério do meu pai como pastor, eu me lembro, eu era menino pequeno ainda, tinha acho que 8, 9 anos de idade, mas eu me lembro claramente que quando eles chegaram para dirigir uma igreja no Paraná, numa cidade chamada Lupionópolis, interior do norte do Paraná, e aí ali existia uma mulher que estava desenganada dos médicos. Isso no ano de, se não me falha a memória, 91, 92 aproximadamente.
Naquela época ainda não existia um tratamento para aquela doença AIDS, né? Não hoje tem tratamento, as pessoas vivem, me parece que agora, não sei se estou falando certo ou não, mas parece que tem até a cura agora, parece, né? Da AIDS, se eu não me engano, saiu esses dias. Mas se não tem cura, tem tratamento que não morre mais, vive bem, dificilmente, né? Mas naquela época não, a mulher ela pesava 30 quilos, era só a pele e o osso, estava na cama, desenganada pelos médicos, o médico falou, 1 semana ela morre. E aí, meus pais foram convidados para irem orar por essa mulher, e aí durante aquela oração eles oram, e eles saem convictos de que aquela mulher tinha sido curada. Passa-se 1 semana, de repente essa mulher está numa bicicleta andando pela cidade inteirinha gritando, Jesus me curou, Jesus me curou. Ele usou os pastores lá de São Paulo e oraram por mim e eu estou curada. E aí esse testemunho gerou o crescimento da igreja ali naquele lugar, porque daí outras pessoas começaram a vir através daquele testemunho, convictos da fé do Cristo que os meus pais serviam, eles vieram para o evangelho. Então, uma igreja perseverante, convicta da fé, ela faz com que outras pessoas também se convençam da mesma fé para servir a Cristo. E não foi só esse testemunho, houve muitos outros testemunhos, né, desse período que eles passaram nesta cidade, que se fosse contar aqui a gente tomaria muito tempo. Mas que nós possamos estar neste mesmo propósito. Com Samuel Batista. Não, é só que o autor, ele deixa ele no final aqui do tópico, ele fala que Jesus, ele era tanto poderoso em palavras quanto em obras. Então, que as palavras e as obras, elas precisam andar juntas, né? Então, você tem que ter uma mensagem que confronta o pecado, traz arrependimento, que transforma em vidas, porém, precisa também ter essa visibilidade. As pessoas precisam ver. Às vezes você tá numa igreja e você não vê uma cura, né? Não que a cura salve as pessoas, não. Mas a gente fala de cura, então é bom a gente ver a cura, a libertação, os lares sendo transformados. Então uma igreja que ela tá viva no espírito, ela vai ter isso. Ela vai ter uma mensagem bíblica cristocêntrica e os milagres vão acompanhar essa igreja. Então, muitas das vezes, a gente pende talvez para um lado e esquece, né? É ter aquele equilíbrio entre palavra e oração. É a mesma coisa você tirar um período de oração extensa e depois você for pregar, parece que aquela pregação sua está voando nela. Porque você já passou um tempo com o Espírito Santo. As coisas fluem mais. Então, a gente precisa buscar, em todas as igrejas, buscar esse equilíbrio de ter palavra e ter uma vida de oração para que as obras possam ser visíveis no nosso meio. Aleluia. Inclusive tem não sei como eu posso chamar agora aqui, mas tem um texto que diz que a palavra e a oração é como se fosse um barquinho, né? Com 2 remos. Um remo é a palavra, o outro remo é a oração. Se você rema só com a oração, vai ficar girando ali, né? E não sai do lugar. Assim como também, se você remar só com o remo da palavra, também gira ali do outro lado e não sai do lugar. Mas quando você pega os dois e começa a remar com os dois, aí começa a fluir. É a oração e a palavra, oração e a palavra. Bom, já entrando aqui nesse ponto aí da oração, nós já vamos para o tópico 2, que traz aí uma igreja que ora com poder. Subtópico 1 do tópico 2, orando com propósito.
Irmão Samuel Batista. Então, aqui o autor ele traz que eles estavam orando, eles têm um propósito na oração. E eu só queria dividir a oração deles, que eles primeiro eles vão reconhecer a soberania de Deus. Eles vão declarar no versículo 24 lá que Deus é soberano. Então, antes de qualquer coisa, eles reconhecem, olha, por mais que tá tendo essa perseguição, porque eles também vão reconhecer a perseguição, eles vão glorificar a Deus. Depois, no versículo 29, eles vão reconhecer que eles estão sendo perseguidos, que há uma perseguição. Só que tem uma coisa que eles vão fazer agora. Eles vão pedir poder de Deus para que o evangelho seja confirmado. Eles vão buscar o Senhor. Senhor, me dá um sinal aqui para que eles possam crer. Então, isso deixa de lição para nós também. Que a nossa oração, a nossa pregação, ela tem que ter um propósito de chegar num objetivo. A nossa evangelização, né? Então a gente precisa vincular a oração e pedir, Deus, confirma isso, né? Não vamos fazer só, eles não estão fazendo só por fazer. Eles têm um propósito. E eles alcançam esse propósito quando Deus responde essa oração. Irmão Samuel Silva, vou Muito complementar aqui. Muito bom, o nosso irmão Samuel Batista já nos trouxe, mas eu só gostaria de complementar aqui que muitas das vezes nós oramos com um propósito errado. Às vezes as pessoas falam, eu fiz uma oração de intercessão, mas qual foi a intercessão que você fez? Ah, eu fiz para que Deus me desse uma BMW, né? Então, assim, essa intercessão não é muito válida, né? Porque, na realidade, toda a oração da igreja primitiva, se você olhar, o resultado que a igreja pedia na sua oração era a glorificação do nome de Deus. Senhor, nos ajuda a pregar em meio à tribulação, nos ajuda a levar o teu poder, o teu nome. Para quê? Para que tu sejas glorificado. Então, muitas das vezes a gente pede uma coisa só para nós e esquecemos de pedir uma coisa que venha glorificar o nome do Senhor. Então, o resultado da resposta da oração deve sempre glorificar a Deus. Amém. Já entrando aqui então no subtópico 2 do tópico 2, orando em unidade. Bom, Samuel Silva. Esse tópico talvez seja um dos mais complexos dessa lição. Eu gostei muito que o autor ele nos traz uma palavra em grego que é unânimes, né? O termo grego homotimadon. Na realidade, a palavra de homotimadon veio trazer de harmonia. Ela veio nos trazer uma concordância de harmonia. Todas as vezes que a gente vê essa palavra no livro de Atos, ela aparece por 10 vezes, a gente vai encontrar que são momentos em que a igreja está juntos, unânime, na mesma harmonia, no mesmo propósito. Um dos exemplos é quando Pedro é preso e a igreja se reúne para quê? Para pedir que Deus solte a Pedro. Tanto é que estava todo mundo orando e eu acho que faltava, mesmo no meio tanta harmonia, tanta oração, faltou um pouquinho de fé, né? Porque quando Pedro chegou na porta, ninguém acreditou. Mas a gente precisa levar em consideração que quando estamos em harmonia uns com os outros, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa se a pessoa é japonês, se a pessoa é africano, se ela é brasileira, não importa. Quando se une para orar no mesmo propósito, é certeza da resposta. Quando se tem quando há uma unanimidade na oração, né? E essa palavra, ela é muito boa, porque ela vem trazer alguns exemplos para a gente, quando a gente fala de unidade, de concordância, a gente vê uma singularidade na igreja, né? Então a gente vê que é uma palavra que o professor precisa trazer aos alunos, né? Homotimadon, é uma palavra que traz um conceito muito grande de harmonia, de harmonização, inclusive até se referindo ao corpo. Quando o corpo está doente, por que vem a doença? O que é a doença? A doença é a falta de harmonia do corpo.
Porque quando o corpo está totalmente harmonioso, nada afeta esse corpo. Mas quando há uma desarmonia no corpo, o corpo fica doente. Quando entra alguma coisa que causa uma desarmonia, o vírus, a bactéria, né? Então, assim, a igreja, quando ela está em harmonia um com o outro, ela é uma igreja imbatível, invencível. Mas quando essa igreja, infelizmente, se deixa levar por algum vento de doutrina herética, por alguma coisa errônea, ela perde essa unanimidade, ela perde essa concordância, e aí, infelizmente, ela pode cair, ela pode deixar de ser igreja e virar um clube. Eu vi esses dias um rapaz evangelizando o outro. Eu não vou dizer que eu fiquei escandalizado, porque a gente já está bem acostumado a isso. Mas o rapaz dizia assim: rapaz, você precisa ir na minha igreja é boa, minha igreja tem luta. Olha, nós lançamos agora o clube de capoeira lá na igreja, já conseguimos até um mestre para tocar o berimbau pra gente. Olha, minha igreja tem judô, você tem filha, minha igreja tem balé. E ele começou a mostrar o clube que é a igreja dele. Depois eu perguntei para ele em off, eu falei: rapaz, vem cá, a sua igreja tem Jesus? E ele ficou envergonhado, ele não soube o que responder, né? Então, assim, o que está faltando nos dias de hoje, em algumas igrejas? Essa unidade no mesmo pensamento, que é o quê? Ter Jesus como centro. Quando eu oro para glorificar o nome de Jesus, orando em unidade, eu vou viver exatamente o homotimadon. O que é isso? Eu vou viver uma concordância, uma harmonia com meu irmão. E a minha oração, meu irmão, nada segura ela. Glória a Deus. É justamente o contexto de Atos capítulo 4, né? Irmão Samuel Batista e Samuel Silva. Pedro tinha saído ali de um momento de, podemos dizer, um sofrimento ali, porque ele havia sido preso, havia passado por uma instigação ali daqueles sacerdotes, e aí eles são soltos, e no soltar eles são intimidados a não pregar mais o evangelho de Cristo. E aí o que eles fazem? Vão para uma casa onde havia um povo ali em uma oração unânime, né? E eles chegam, contam tudo que havia acontecido. Se não houvesse unanimidade, o que aconteceria ali? Alguns iam falar assim: Deus me livre, vamos correr, vamos parar, vamos embora. Se eles estão fazendo, justamente, se eles estão fazendo isso com vocês, que são os apóstolos, imagine com a gente, que nós somos os discípulos, estamos aprendendo. Mas não, havia unanimidade. E aí diz que eles fazem o quê? Eles vão para a oração. E aí a oração que diz aqui o texto, oração é em unidade. E aí eles começam a orar, proclamar. E aí diz que o final do texto diz que o lugar onde eles estavam tremeu, moveu aquele lugar com a glória de Deus tão grande que foi. Por quê? Porque havia unidade ali naquela oração. Glória a Deus por isso. O Samuel tem algo a acrescentar nesse tópico? Não, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente, pelo menos nós aqui, é ensinado assim, né? Deus não opera na divisão. Então, divisão é ter duas visões. Se numa igreja tem já duas visões ali, já tem uma divisão. E o autor aqui, ele coloca que esses crentes, eles eram crentes, ó, vou ler um pouquinho só. No final do tópico, ele disse: no meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Aqueles que são maduros na fé e aqueles que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então, esse nível de maturidade, porque às vezes você vai para uma igreja que, às vezes, há obreiros que ele pode ter mais conhecimento que o próprio dirigente. E ele ter esse nível, ele ter essa maturidade para eles viverem em harmonia. Então tem que ter uma maturidade na fé para que as coisas possam fluir. Porque senão não vai, vou ficar com, não, eu vou aprender com esse irmão. Esse irmão tá começando agora. Às vezes esse irmão tem um erro que eu não cometo,
mas eu cometo um erro que ele também não comete. Então, ter essa maturidade e entender que tá todo mundo precisando de buscar Deus e um vai ajudando o outro. Assim o corpo funciona. Porque senão a gente acaba caindo no erro da igreja de Corinto, que lá tem briga por causa de tudo. Paulo escreve pra mim, Corinto, só pra mostrar pra eles que eles são carnal. E ele vai falar pra eles, vocês pensam que vocês são espirituais? Vocês são nada. E ele começa a listar todos os defeitos daquela igreja. Vocês não são espiritual, vocês são carnal. Vocês brigam entre si. Um tá levando o outro na justiça. O menino tá saindo com a mulher do pai dele. Sabe, vocês brigam por causa de comida. Né? Porque ele sempre usa os fracos e os fortes na colocação dele. Então ele tá mostrando assim, olha tanta divisão que vocês têm dentro da igreja e vocês acham que são os crentes, os bambambam do pedaço. Porque a igreja de Corinto se achava mais espiritual que o próprio Paulo. Porque Paulo sofria e eles não. Então, eu acho que nós, como sociedade e comunidade cristã, temos que buscar esse nível de maturidade, de entender que tem crente na igreja que ele tá correndo. Tem crente que ele tá se arrastando. Tem crente que ele precisa de ajuda, senão ele não vai chegar lá. E muitas das vezes a gente, na nossa soberba espiritual, deixamos muitos irmãos para trás. E esse irmão pode ser útil lá na frente. Paulo não vive isso com João Marcos. Ele não quer saber do rapaz. Só que quando ele tá prestes a morrer, ele vai dizer, traga João Marcos, porque mim agora ele é útil. Então, com o tempo, ele aprendeu que o João Marcos era útil. Talvez naquele momento ali não fosse, mas a vida ensinou para ele que aquele João Marcos era útil para a obra. Então, que nós possamos viver essa unidade dentro da igreja, buscando essa maturidade. Talvez aquele irmão que você não tem muita afeição dentro da igreja, talvez é porque você não sentou para conversar com ele ainda, não sabe quais as dores dele, a dificuldade dele. Quando você começar a entender ele melhor, você vai ver que ele tá lutando para ser crente igual a você. Glória a Deus. Muito boa e já uma prática aqui da lição, né? Para nós, uma aplicação da lição. E, inclusive, complementando o que o irmão Samuel disse aí, Paulo teve o seu entreveio aí com o atritozinho aí com o Marcos, né? Mas tinha um Barnabé ali perto que falou assim, não, é um menino ainda, tá aprendendo. Deixa eu levar ele aqui comigo que eu vou ensinar ele, né? E o interessante é que também Marcos não se deixou levar por aquele atrito. Mesmo sendo um jovem que estava aprendendo ainda, ele também deu continuidade e também não foi arrogante no final de dizer assim, não, agora você tá achando que eu sou útil? Não, também não quero mais. Não, ele foi lá ajudar Paulo. Então, a igreja tem que ter todo esse acolhimento de todas as partes. Tem que ter o Marcos, vai sempre ter o Marcos, vai sempre ter o Paulo, vai sempre ter o Barnabé. O que é importante é a unidade. A unidade que é a importância que é a unidade. A igreja tem que estar em unidade, né? Sempre é um acolhendo o outro e nunca podemos, em momento nenhum, ter esse espírito que já foi dito aqui da arrogância, esse espírito da soberba, esse espírito de achar que porque eu sei mais eu preciso menosprezar aquele irmão que sabe menos, né? Não existe isso. Todos nós aprendemos com todos. Ó, o próprio exemplo aí, Pedro, um simples pescador. Olha como ele marcou a história. Pedro também teve os seus atritos lá com Paulo, né? Sim. E depois, Pedro mesmo elogia Paulo de novo. Pedro fala assim, olha, Paulo é um homem douto, um homem que sabe falar bem. Então, tem aí, sempre vai ter, mas a igreja tem que entender que a unidade é o principal caminho. Vamos lá, então, para
A lição tá boa, né? E a gente vai Vai embora. vai embora e se deixar aí a gente até ultrapassa o tempo aí. Mas vamos correr aqui. Orando fundamentada na palavra de Deus. Então, uma igreja que ora com poder, ela ora fundamentada na palavra de Deus. E aqui é interessante que ao orarem, inclusive aqui do capítulo 4, a partir do versículo 26, né? Quando eles começam a orar aqui, eles já começam a orar citando o fundamento bíblico, né? Nesta oração. E eles citavam fundamentos bíblicos de Salmos, citavam fundamentos bíblicos de outros textos, sempre fundamentado. E um texto que eu acho interessante, depois vocês podem acrescentar também, é aquele texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que os discípulos estão ali, e aí os discípulos falam, mestre, ensina-nos a orar. E aí eu acho interessante que Jesus ele vai trazer a oração do Pai Nosso. E aí o que acontece? Alguns acabam fazendo a reza do Pai Nosso, que é a repetição das palavras. Sendo que não é esse o contexto, né? Inclusive, quando eu estava pastor de congregação, eu por várias vezes em cultos de oração mesmo e outras vezes em culto de ensino da palavra, eu trouxe ali o contexto da oração do Pai Nosso. Qual o significado da oração do Pai Nosso? Que não é uma reza. Ali há um significado e Jesus, na verdade, estava ensinando os discípulos a orar e cada versículo daquela oração tem o seu significado e tem o seu objetivo dentro de uma oração, né? Então, é o fundamento. Na verdade, a oração do Pai Nosso é a fundamentação para uma oração. Seria isso mesmo, professor irmão Samuel Silva? Não, foi muito feliz na sua colocação aí. Na realidade, eu vejo a oração do Pai Nosso como sendo as partes principais de uma oração, né? As nossas orações, elas precisam ter um propósito, como a gente já aprendeu. Elas precisam estar fundamentalmente unidas, em união, harmonia, mas ela também tem que ter as suas divisões. A primeira divisão é agradecer ou engrandecer a Deus. Pai nosso que está no céu. Depois ela já vem com um pedido de perdão. Depois que ela pede perdão, agradece e engrandece a Deus, aí é que ela começa a pedir alguma coisa a mais, que é, venha a nós teu reino, não deixa que falte pão, nos livra do mal, né? Então, assim, eu vejo que a oração do Pai Nosso é um modelo só para a gente saber como vai dividir a nossa oração. Mas não pode ser uma reza, não. Tem igreja por aí que ela termina o culto, ela reza o Pai Nosso. E por incrível que pareça, a igreja que não é católica, a igreja é evangélica mesmo, que reza o Pai Nosso no final dos cultos. Não? Vamos lá então para entrando aqui já no terceiro tópico da nossa lição. Mas antes de entrarmos para o terceiro tópico, eu quero aqui te convidar a compartilhar esta aula com outras pessoas. Está passando aí na sua tela o nosso canal do YouTube, AD Belém Piracicaba, também o nosso Instagram, AD Belém Piracicaba, também @AD Belém Piracicaba, que você possa fazer parte das redes sociais da nossa igreja, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida toda a programação que os nossos canais disponibilizam para a edificação da sua fé. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa abençoar a vida de outras pessoas compartilhando os nossos canais de comunicação. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição, que vai tratar sobre uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Presbítero irmão Samuel Silva.
Um dos parágrafos da nossa lição nos diz assim que a, a igreja, quando ela se alia, né, quando a igreja procura se ajustar à agenda do Estado, perdeu a sua autoridade espiritual, sua legitimidade bíblica. Existem alguns fatores que nos levam a perder essa autoridade ou essa identidade de igreja, né? A gente tem desvios doutrinários. A igreja ela pode perder a sua identidade quando ela abandona os verdadeiros ensinos bíblicos, né? E passa a adotar doutrinas estranhas ou conflitantes com a palavra de Deus. Mas se tem uma das coisas que é terrível para que a igreja venha perder a sua autoridade espiritual, venha perder a sua legitimidade, é exatamente adaptar-se à cultura secular. É terrível quando a gente vê igrejas montando cultos, e não estamos muito distantes da nossa igreja, pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Mistério do Belém, mas nós temos igrejas que estão co-irmãs nossa, próximas a nós, que fazem cultos do funk, né? Fazem cultos do pancadão. Nós temos uma igreja no Rio de Janeiro, um pastor muito conhecido, que por sinal é famosíssimo, que tem a escola de samba deles, e eles desfilam aí no carnaval. E assim, isso é um jeito de se adaptar à agenda do Estado, para quê? Para que não venha sofrer perseguição, para que venha fazer parte daquilo. E é o que Satanás quer. Satanás, ele, até o ano 200 e pouco, ele brigou contra a igreja. Vou matar, vou matar, vou matar. Chegou uma hora que ele disse, quanto mais eu mato, mais essa igreja cresce. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um rei dentro da igreja. E se eu colocar um rei dentro da igreja, aí a igreja vai se sentir confortável e vai parar de orar. E o que ele fez? Colocou Constantino dentro da igreja. E Constantino, então, agora começa a dizer, ó, a partir de hoje, o cristianismo é a religião do império. A partir de hoje, está proibido matar crente. A partir de hoje, eu sou crente e acabou. E aí ele chega na igreja e diz assim, quem foi Paulo? Ah, Paulo foi um grande homem, assim, assim. Mas como é que ele era? Alguém lembra? Ah, meu bisavô falou que ele era assim. Faz uma imagem dele aí pra gente não esquecer. E começou a colocar imagens, a princípio, para não esquecer. Daqui a pouco aquelas imagens viraram símbolo de adoração e foi indo, a gente conhece bem a história. Quando a igreja se adapta à cultura secular, ela automaticamente está dizendo, ó Senhor, a gente já não precisa mais da tua proteção, Espírito Santo, a gente já não precisa mais de ti, porque agora a gente já tem um deputado que nos defende, a gente já tem um vereador que nos defende, a gente não precisa mais nem orar, irmãos. Praticamente isso, né? É claro que a gente precisa de autoridade que nos represente, claro que existe essa necessidade, mas eu me refiro quando a igreja dorme em berços esplêndidos, o berço do sossego demais, né? Eu estava orando uma vez e eu falei, Senhor, o que me ensina a orar para que a igreja venha melhorar um pouco? E ele disse assim, pede para que eu tire o conforto. E aí eu entendi, a palavra conforto ali é não tirar as posses, os bens, mas tirar o sossego do sono. Para que a pessoa, quando ela esteja dormindo, ela vai lembrar, acordar, vai dizer, não consigo mais dormir, peraí, eu vou orar. E aí ela vai orar, ela vai... Sabe, é isso que o Espírito Santo quer de nós. Então, a igreja, ela não pode jamais, e de maneira nenhuma, se adaptar à cultura secular. Porque quando ela se adapta à cultura secular, a sua autoridade espiritual vai embora. É muito feliz a sua fala, bom Samuel. Eu acho que foi na aula anterior que eu fiz menção de um aconselhamento que o pastor Irineu estava dando a uma igreja, e ele sempre diz isso, não foi uma única vez, mas ele sempre fala do crescimento da igreja, como a igreja cresceu. Inclusive, ele faz menção da nossa própria igreja, né? Ministério do Belém, Piracicaba, como cresceu, como a nossa igreja tem sido abençoada e crescendo cada vez mais. Só que ao mesmo tempo que a igreja cresce, acaba gerando também o comodismo e o conforto junto, né? Graças a Deus nós temos um pastor que ele zela pela palavra e pela oração. Inclusive tem uma frase
que ficou já eternizada aqui do nosso pastor, que é uma frase sobre oração, que ele diz: oração não é tudo, mas é a base de tudo, né? E graças a Deus, porque o nosso pastor, ele mantém uma igreja na oração. Hoje, em todas as nossas igrejas, todo segundo domingo do mês tem consagração das 6 da manhã até as 14 ou 13 horas. Das 7 é uma. Das 7 até as 13 horas, todas as congregações do campo. Também, todos os domingos, antes da ministração da palavra, 20 minutos de oração de joelhos, né? E o pastor disse que quer chegar a 30 minutos. A nossa sede é um exemplo aqui para toda a congregação, é transmitido a live ao vivo e ali antes da ministração da palavra, 20 minutos de joelho ali, sempre, todos os domingos. Também todos os quartos sábados do mês tem a consagração não, a vigília, mas é vigília de oração, é a vigília dos moldes antigos mesmo, né? 20 minutinhos ali de louvores, hinos da harpa, uma leitura da palavra, 40 minutos de oração, mais 20 minutos, mais 40 minutos de oração, e aí os últimos momentos ali é ministrada a escola bíblica dominical, porque daí no domingo de manhã não vai ter. Então é do sábado, das 10 da noite até as 5 horas da manhã, 20 minutos de louvor, hinos da harpa e uma palavra, leitura bíblica e 40 minutos, 50 minutos de oração. Então, eu louvo a Deus porque o nosso pastor tem essa preocupação. Mas é justamente como o senhor disse, algumas igrejas estão esquecendo esta oração e aí acabam se entregando a este comodismo e esse comodismo está gerando o enfraquecimento de muitas igrejas e deixando adentrar agendas, como está aqui o final que o senhor leu, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual. E eu entendi aí quando o senhor disse, né, que acabam querendo tirar Cristo do centro. Isso. Todas as lições nós estamos aprendendo que nós devemos trazer Cristo para o centro da nossa adoração, da nossa mensagem, da nossa oração. E aí, se a igreja ela não ora, se ela está vazia do Espírito Santo, justamente acontece ao contrário. O Espírito Santo ele vai saindo do centro. E aí vai entrando nas idolatrias, porque idolatria não é só imagem. Sim. Idolatria é tudo aquilo que tira Cristo do centro de todas as coisas da nossa vida, né? Então, muito bom. Mas vamos lá para o segundo subtópico desse terceiro tópico, que diz: uma igreja ousada no seu testemunho, ela tem ousadia no exercício dos dons espirituais. Com Samuel Batista. Olha, o autor coloca aqui no final do parágrafo: devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo, para que seus dons tragam edificação para a igreja. Então, é nós se preocupar em estar cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a gente quer levar a gente, né? Quem quer falar a gente, né? Mas no sentido, levar as coisas tudo no automático. Uma oração na automática, uma pregação no automático. Viver uma vida numa comunidade no automático não vai dar certo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E é o que o nosso pastor sempre nos ensinou. A ter uma vida de oração, a ter uma vida de busca, né? Então a gente, pelo menos a gente aqui na Assembleia de Deus de Piracicaba, foi criado com esse pensamento. Não é só pregar. Você tem que ter Deus na pregação. Não adianta só ter um conhecimento, muitas das vezes teológico, não que seja ruim. Mas você tem que ter Deus, eles têm que ter algo de Deus para dar pro povo. Você precisa ter um alimento espiritual para dar pro povo. Você precisa estar cheio de Deus. E para isso, vai requerer de nós sacrifícios, que é onde que o nosso ministério sempre nos ensinou.
as vigílias, as consagrações, passar um dia com Deus. Quantas vezes a gente, em reunião de obreiro, a gente escuta o pastor falar assim: olha, vocês nunca aprendeu ainda a passar uma noite inteira chorando por causa de uma igreja. Então, vocês não são obreiro ainda, vocês estão começando. Quando vocês começarem a ter essa experiência de passar a noite chorando por causa dessa igreja, aí você vai começar a ver Deus trabalhar mais. Então, não dá uma sensação que parece que antigamente as igrejas, os cultos eram mais avivados do que hoje? Mas não parece também que antigamente o povo se dedicava mais a Deus e hoje se dedica menos? Então nós hoje acabamos se dedicando menos às coisas de Deus. Se dedicamos esse contato, a esse devocional, a ter uma vida de oração, né? Então que para ser cheio do Espírito Santo, para ter poder de Deus na igreja, para ter milagre lá, nós precisamos orar, buscar a Deus, ter uma vida com Deus de verdade. Aí sim, a gente não vai cair na hipocrisia, né? Porque quando Jesus fala assim sobre oração, ele ensina a como não orar, como os hipócritas. Então, muitos de nós hoje, toda hora falando muitos de nós, né? A gente acaba fazendo uma performance dentro da igreja, no púlpito, porque nós não tem vida de oração. Como a gente não tem vida de oração, a gente precisa criar alguma coisa. Eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso fazer um movimento, porque senão o culto não vai ter. Agora, quando a gente tem uma vida de oração, você não precisa forçar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa criar malabarismo nenhum. Pregue a palavra de Deus do jeito que ela tem que ser pregada. Talvez na sua simplicidade lá, o poder de Deus vai agir naquela igreja e Deus vai dar crescimento ali. Então, basta a gente ter o quê? Mais tempo com Deus. Porque, ó, esses dias atrás, eu tava vendo assim no Instagram, aplicativos de como fazer a sua igreja crescer. Lá tem gente vendendo aplicativos, como fazer a sua igreja crescer. Não, a gente tem que voltar para a oração, voltar para a dedicação da palavra, ter uma vida de santidade com Deus. E você pode ter certeza, essa igreja vai crescer. Glória a Deus. Já entrando aqui no subtópico 3, né? Inclusive, o irmão Samuel já até fez menção, a ousadia na exposição da palavra, justamente é o que foi dito. Não precisa de malabarismo. O que precisa é ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, é o que está ali no finalzinho de Atos capítulo 4, versículo 31. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ousadia, ela vem e aí a pregação ela vai fluir com graça quando há a manifestação do Espírito Santo na minha vida, através de uma vida cheia. Por quê? Porque já houve uma busca, já houve uma vida de entrega. Justamente o que foi dito aqui já. O que o nosso pastor sempre faz menção. Já passou um dia com Deus? Já passou uma noite com Deus? Já passou dias jejuando por um propósito, por uma causa? Então é isso que vai gerar aí uma igreja cheia. E aí, falando sobre essa questão desses, acho que são os coaches, né, que acabam querendo vender essa ideia de crescimento, que na verdade não é um crescimento, é um inchaço, né? Porque a igreja incha, mas depois ela murcha de novo, porque não foi um crescimento genuíno do Espírito Santo, né? Então, essas pessoas que acabam trazendo esse conceito, eles trazem um conceito que não tem fundamento. Porque a igreja só cresce, tá no texto aqui de Atos capítulo 4, a igreja só cresce quando ela é cheia do Espírito Santo.
Então, uma igreja que ora e aí evangeliza, aí tem crescimento. E aí esse crescimento não é inchaço, é um crescimento genuíno. Diz o texto, ó. Eles estavam cheios do Espírito Santo e depois eles faziam o quê? Anunciavam com ousadia. Evangelismo, né? Primeiro são cheios, depois saem para a rua para anunciar e falar daqueles que eles experimentaram o poder, que é, aí entra na questão que nós já falamos na lição passada, que foi o tema central, pregação, e aí aqui é ousadia na exposição da palavra, e aí entra essa questão de pregar. Aí eu prego uma palavra baseada nas escrituras, cristocêntrica, cheio de poder, de graça, e aí as pessoas recebem porque eles, foi dito na lição passada, eles não só viam, mas eles testemunhavam do que acontecia. E o que é testemunhar do que acontecia? Eram os milagres. Na pregação de Pedro diz que coxo andou, cego viu, surdo ouviu. Tudo isso era testemunhado pelas pessoas. Teria como alguém olhar aquilo e não crer que existia um Cristo fazendo aquele milagre, o Espírito Santo trabalhando? Não tem como. Então, a igreja precisa voltar para a oração, para que daí comece a haver a manifestação do poder de Deus. E é através da manifestação do poder de Deus, pessoas vão se voltar a Cristo. E aí a igreja tem um crescimento genuíno. Com Samuel Silva. Só falando desse poder magnífico na vida de Pedro, né? A gente vê Deus usando a vida de Pedro com tanta autoridade que a Bíblia fala que a sombra dele curava. As pessoas colocavam enfermos à sombra, né, de Pedro. Então, assim, os dons são muito importantes na igreja. A gente não pode, de maneira nenhuma, tirar o poder que há na igreja, o poder que há no Espírito Santo através do dom. E somente uma pessoa que está fora da linha que quer brecar o dom, que quer brecar a profecia, que quer brecar, sabe assim? E a Bíblia fala que sem profecia a igreja se corrompe. Então é necessário que haja manifestação dos dons. Só com o dom de maravilha, só com o dom de pregar, o dom de realmente fazer alguma coisa de uma forma milagrosa, é que a gente vai trazer a atenção do povo. Né? O milagre não gera salvação. As pessoas, mas milagre não gera salvação. Mas o milagre chama a atenção. Entendeu? Jesus ficou 3 anos fazendo o quê? Fazendo milagres. Para quê? Para construir, através da atenção que o povo dava a ele pelos milagres, uma ideia de igreja. Para construir, alicerçar os seus discípulos, dizendo, tá vendo essa multidão aí? A maioria deles não me ama, mas eles estão atrás de milagres. Então, vocês vão ter que começar a fazer o que eu faço. Então, é muito importante haver os dons, e para que haja realmente uma ousadia na exposição da palavra de Deus, se faz necessário o poder do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu quero aqui agradecer o presbítero irmão Samuel Silva por mais uma vez estar conosco aqui participando dessa Amém. explanação dos subsídios aqui para professores da IBD. Também o presbítero irmão Samuel Batista, Amém. que é Eu o fico honrado. Amém. Dirigente ali da nossa congregação do SECAP, uma igreja que tem vivenciado, eu posso assim dizer, porque já estive lá algumas vezes, tem vivenciado aí o crescimento através da manifestação do Espírito Santo ali. Então, que Deus continue te abençoando ali naquela congregação. Irmãos, chegamos para o final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Durante essa lição, nós vivenciamos aqui algumas características da igreja pentecostal, a igreja de Atos dos Apóstolos. Não era uma igreja, podemos dizer assim, que não tinha suas limitações. Ela tinha suas limitações, mas ela, contudo, ali cada vez mais supria essas limitações, sendo capacitada pelo Espírito Santo para poder continuar a pregação do Evangelho, vivenciar testemunhos, milagres, dons espirituais, tudo através de uma vida cheia
do Espírito Santo. Então, que você possa ficar com essa lição, que essa lição possa gerar crescimento na sua vida, crescimento na vida da sua igreja, crescimento na vida dos seus alunos, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar e que você possa ficar ligadinho aí nos conteúdos do canal ADCast da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Piracicaba, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Ficamos por aqui, que Deus continue abençoando a sua vida. Lições Bíblicas Adultos.